A gente usa SQL todo dia, né? Mas o que realmente está rodando por baixo dos panos? Hoje, a gente vai desvendar as linguagens teóricas por trás dessa ferramenta, a álgebra e o cálculo relacional. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Como é que um banco de dados pensa? A gente envia uma consulta e, de repente, os dados aparecem. Não é mágica, né? É pura ciência da computação. E tudo se baseia em duas ideias bem poderosas. E para entender isso, a gente vai usar uma analogia que, olha, é perfeita. Pensa assim, a álgebra relacional é tipo uma receita de bolo, sabe? Com instruções, passo a passo. Já o cálculo relacional, esse é simplesmente o desejo. É chegar e falar, eu quero um bolo de chocolate delicioso. O nosso papo hoje vai ser rápido. A gente explora o contexto, mergulha na receita e no desejo, vê como o SQL combina os dois e, no final, entende por que essa teoria toda importa na prática. Bora começar, então, pela base. Antes do SQL dominar o mundo, já existiam essas linguagens formais. Elas são literalmente a fundação, o alicerce sobre o qual tudo foi construído. E olha que interessante, a álgebra e o cálculo não são só um detalhe acadêmico, não. Eles foram desenvolvidos primeiro para fornecer a base para as linguagens práticas, como o SQL. Pensa só, eles definiram o que era possível fazer, muito antes da gente saber como ia fazer. Então, o pulo do gato está aqui, ó. A álgebra é procedimental, é uma série de passos. O cálculo é declarativo. Ele só descreve o resultado final, a receita contra o desejo. Essa é a distinção fundamental que a gente precisa ter em mente. Ok, agora vamos para a nossa primeira linguagem formal, a álgebra relacional. Pensa nela como se fosse o kit de ferramentas do banco de dados, com operações bem específicas. A ideia principal aqui é que cada operação, seja selecionar, projetar ou juntar, pega uma ou mais tabelas como entrada e produz uma tabela novinha em folha como saída. É um processo de construção mesmo. Para ver essas operações em ação, vamos usar essa tabela bem simples de funcionários. Ela tem tudo que a gente precisa: nomes, salários, números de departamento. A primeira ferramenta é a operação select, representada pela letra grega sigma. E atenção, não confunda com a cláusula select do SQL, beleza? Essa operação aqui funciona como um filtro, selecionando só as linhas que atendem a uma condição. É como se a gente cortasse uma fatia horizontal da nossa tabela. A segunda ferramenta é a project, ou P. Se o select corta na horizontal, a project corta na vertical, selecionando só as colunas que a gente quer. E um ponto importante, essa operação, na teoria, já remove automaticamente as linhas duplicadas. E claro, a operação join. Essa aqui é, sem dúvida, a mais crucial de todas, porque permite combinar informações de tabelas diferentes. É aqui que a mágica relacional realmente acontece, conectando os pontos entre os nossos dados. Ok, já saímos da cozinha da álgebra e agora vamos para a sala de jantar do cálculo. Aqui a gente não se preocupa com os passos, a gente só descreve o que quer no prato. Essa citação resume tudo perfeitamente. O cálculo relacional é puramente descritivo. Não tem uma sequência de primeiro filtre, depois selecione colunas. Nada disso. É só uma descrição lógica do resultado final. Eu sei, essa sintaxe parece meio matemática, mas a ideia é simples. Essa expressão está dizendo, me dá aí cada linha, que a gente está chamando de T, da tabela funcionário, onde o salário dessa linha seja maior que 50 mil. É uma descrição pura do resultado. É o que e não como. Então a gente tem a receita e o desejo, a álgebra e o cálculo. E o SQL, nossa ferramenta de todo dia, como ele se encaixa nisso? A resposta é que ele é um híbrido genial. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa mistura. A estrutura geral select from where é o nosso desejo declarativo que vem do cálculo. Mas as cláusulas individuais, a lista select que vira project e o where que vira a operação select, esses são os blocos de construção da álgebra. Resumindo a ópera, o SQL pegou o melhor dos dois mundos. Ele nos dá a simplicidade de descrever o resultado final, mas se baseia nos blocos de construção superpoderosos e bem definidos da álgebra. Tá, mas e aí, por que se preocupar com uma teoria de 50 anos atrás? Porque entender isso nos torna desenvolvedores melhores e revela como os bancos de dados realmente funcionam por debaixo do capô. Essa teoria não é só acadêmica. É a língua que o otimizador de consultas do banco de dados fala. Entender isso ajuda a gente a pensar como banco de dados e a escrever queries que não são só corretas, mas também muito mais eficientes.
E aqui está a conexão final. A gente escreve o desejo em SQL, o banco de dados não executa isso literalmente. Pelo contrário, o otimizador de consultas dele age como um chefe experiente. Ele pega esse desejo e traduz na melhor receita possível, uma sequência de operações da álgebra relacional para obter os dados do jeito mais rápido e eficiente. E isso nos deixa com uma baita pergunta para o futuro. Por décadas, essa base de álgebra e cálculo foi incrivelmente robusta. Mas com o surgimento de novos tipos de dados, novas cargas de trabalho, será que essas linguagens fundamentais vão continuar sendo a base para a próxima geração de tecnologia de dados? Fica aí a reflexão.